Bora entender uma das viradas de chave mais incríveis da história. Vamos descobrir juntos como a segunda revolução industrial não só mudou o jeito de fabricar as coisas, mas virou de cabeça para baixo a economia, a sociedade e até o mapa do mundo. Pensa só. De um lado, a vida no campo, ditada pelo sol e pela força do braço. Do outro, de repente, cidades lotadas, fumaça para todo lado e uma energia nova, elétrica, correndo pelas ruas e pelas fábricas. O contraste é absurdo, né? Então, a grande pergunta é essa. Como é que essa transformação gigantesca aconteceu num piscar de olhos? Quais foram as peças que fizeram essa máquina toda girar com tanta força? Para a gente entender essa explosão, a gente tem que dar um passinho para trás. Vamos ver a primeira peça do dominó que caiu e que começou essa história toda. A primeira revolução industrial, lá na Inglaterra, era movida a carvão e vapor. Foi ela que criou as primeiras fábricas, a produção de tecido em massa e também uma nova classe social, a dos operários. Basicamente, ela preparou o palco para tudo que viria depois. Só que todo esse sucesso começou a criar novos desafios. As fábricas precisavam produzir mais, muito mais rápido. E o principal, precisavam de fontes de energia mais fortes, mais potentes. O carvão sozinho já não estava dando conta do recado. E foi bem aí que surgiram as faíscas que iam botar fogo no parquinho de vez. Foram 13 inovações que, olha, mudaram completamente as regras do jogo. Primeiro de tudo, a eletricidade. Pensa numa energia que podia viajar por fios por distâncias enormes, iluminando cidades inteiras e ligando motores com eficiência que ninguém nunca tinha visto. Logo em seguida veio o petróleo, o famoso ouro negro. Ele virou combustível para os novos motores a combustão. Era uma energia líquida, sabe? E super potente. E para fechar esse trio de titãs, o aço. Produzido agora em larga escala, ele era bem mais forte e mais flexível que o ferro. Com ele, deu para construir arranha-céus, pontes gigantes e ferrovias que cortavam continentes. E essa imagem aqui é o exemplo perfeito disso. O lance é que essas novas tecnologias não só melhoraram o que já existiu, elas criaram indústrias inteiras do zero. A indústria de carros, por exemplo, seria impossível sem o aço para fazer o carro e o petróleo para fazer ele andar. Simples assim. Bom, com tanta energia e material novo, a produção explodiu. Mas para conseguir produzir nessa escala maluca, era preciso organizar o trabalho de um jeito totalmente novo. Aí surgiram duas filosofias. Primeiro, o Taylorismo, que era tipo a ciência da eficiência, cronometrando cada movimento do trabalhador. Depois veio o Fordismo, que pegou essa ideia e aplicou na linha de montagem. Agora o produto se movia e cada operário fazia uma única tarefa, repetidamente. Era a máquina engolindo o ritmo do trabalho humano. E a sacada aqui era revolucionária. A ideia era produzir tanto e tão barato que até os próprios operários pudessem comprar os carros que eles montavam. Foi a criação de um ciclo de produção e consumo numa escala que ninguém nunca tinha sequer sonhado. Claro que, para ter essa produção em massa, era preciso um investimento de dinheiro igualmente em massa. E isso levou a uma consequência que era quase inevitável. O poder econômico ficou concentrado na mão de pouquíssima gente. É aqui que a gente entra na era do capitalismo financeiro. Basicamente, a indústria e os bancos se casaram. Para construir uma fábrica de aço gigante, era preciso do dinheiro dos bancos. E, em troca, os banqueiros passavam a ser donos de uma parte do negócio, influenciando tudo. Para evitar o risco da concorrência, que baixava os lucros, essas empresas gigantes criaram umas táticas, digamos, espertas. A primeira foi o cartel. É tipo um acordo de cavalheiros, só que secreto. Empresas do mesmo setor combinavam preços e dividiam o mercado entre si. Na prática, elas paravam de competir. O trust já era um passo bem mais agressivo. Aqui não era só um acordo, não. As empresas se juntavam de vez, viravam uma única superempresa. O objetivo era simples, engolir a concorrência e virar o único no mercado. Era a busca pelo monopólio, por ser o dono da bola e do campo. E aí a gente chega na forma mais sofisticada de todas, a holding. Imagina uma empresa-mãe que não produz um prego. O negócio dela é só um: ser dona de ações de várias outras empresas. Com isso, ela controla as decisões de todas elas. É como um mestre de marionetes controlando um monte de empresas ao mesmo tempo. Olhando essa tabela fica bem fácil de entender, né? O cartel é um acordo, o trust é uma fusão e a holding é o controle através de ações. São 3 estratégias diferentes, mas todas com o mesmíssimo objetivo: acumular poder e acabar com a concorrência.
Com tanto poder e tanto dinheiro concentrados, o que acontece? As fronteiras do país de origem começam a ficar pequenas demais para o apetite desses gigantes. Pois é, essa máquina industrial tinha uma fome que não acabava nunca. Uma fome por matéria-prima barata, como minérios e borracha, uma fome por novos mercados para vender tudo o que ela produzia e, claro, uma fome por lugares novos para investir todo o lucro que ela gerava. E a solução para essa fome toda foi o imperialismo. Essa busca por recursos e mercados levou as potências industriais a dominar e colonizar enormes partes da África e da Ásia. Foi uma corrida que redesenhou o mapa do poder no mundo inteiro. Do vapor ao aço, da linha de montagem aos trustes, a gente viu uma corrente de acontecimentos que moldou o mundo que a gente vive. E isso tudo leva a gente a pensar, hoje, quais são o nosso petróleo, o nosso aço, quais são as novas linhas de montagem. E, principalmente, que tipo de gigantes elas estão construindo agora mesmo, diante dos nossos olhos.